Olá, saudações ecológicas verdes do grupo Amave, Amigos do Meio Ambiente e da Vida, que segue com seus dois grupos de estudos online, um deles estudando a obra de André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, um grupo aqui da Europa, mas aberto a todo mundo, Brasil, planeta inteiro, não é? Só há que ver a questão do fuso horário, e o grupo no Brasil, com origem no Brasil, que também está aberto a todos, e que está a estudar a obra de Carlos Orlando Villarraga, Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Então, realizamos no último dia 18 de dezembro o último encontro de estudos online de 2024 da obra de Carlos Villarraga, não é? E por motivos técnicos não conseguimos gravar ao vivo, o que é uma pena, porque, enfim, a contribuição de todos os participantes do grupo é maravilhosa, é estupenda, e enfim, tivemos uma em especial nesse grupo que eu vou tentar replicar aqui nessa breve gravação, nessa breve apresentação dos conteúdos que nós vimos ao estudar esse capítulo do livro do Villarraga, que trata sobre indústria, inovação e infraestruturas, em atendimento ao ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 9 da Agenda 2030. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui o nosso conteúdo e apresentar o que nós mostramos aí no último dia 18 de dezembro, não é? Aí está a obra recomendável, absolutamente recomendável, é um divisor de águas na literatura espírita, científica, nas conexões que faz o Villarraga entre questões ambientais e as referências doutrinárias espíritas, a ciência, filosofia e outros saberes, não é? O que diz a ODS número 9? Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Isto é crucial, não é? E por falar em infraestruturas, esta ODS forma, então, um tripé totalmente interdependente, não é? Qual seja, sustentabilidade, a industrialização e a inovação devem ser sustentáveis em termos econômicos, ambientais, sociais, e acrescentamos nós aqui em termos de preservação da biodiversidade, fundamental, não é? Precisa ter o caráter de uma indústria inclusiva, deve proteger o meio ambiente, erradicar a pobreza e criar a necessidade, ou criar prosperidade, melhor dizendo, compartilhada através de parcerias, de sinergias, de colaboração, não é? Modernização da infraestrutura, necessária para tornar, então, a indústria mais sustentável, eficiente, principalmente no uso dos limitados recursos naturais, de recursos de energia. Nós veremos aqui que energia é uma questão seríssima, é um ponto nevrálgico aí no desenvolvimento do planeta nesse século XXI, e por aí vai. Vamos aprofundar, então, esse olhar a respeito do tripé apresentado aqui pelo Villarraga, trazendo sempre o nosso querido e sorridente Allan Kardec para a conversa. Kardec, em um artigo muito feliz na Revista Espírita de 1864, nos diz que o estado sanitário do globo melhorou sensivelmente, estava do século XIX, desde a sua origem, mas como ainda deixa muito a desejar. É o indício de que melhorará ainda mais pelo trabalho e pela indústria do homem. E nós sabemos o quanto precisa melhorar, não é? Quanto a injustiça desenvolvimentista, a injustiça sanitária, como ele fala aqui, não é? O estado sanitário ainda é precaríssimo, porque existem países no mundo onde a cobertura sanitária é baixíssima. Diríamos nós, vergonhosamente baixa, não é? E não pode ser falta de recursos, porque recursos para a indústria bélica existem, recursos para outras situações bem menos prioritárias existem, não é?
E, então, o Villa-Haga bate muito firme nessa tecla da deficiência em países em desenvolvimento. A infraestrutura básica, diz ele, estradas, tecnologia da informação, saneamento, energia e gás e água, é insuficiente, limitando o acesso de grandes massas humanas à saúde e à educação, não é? Progresso ao longo do tempo, desde 1864, claro que houve um progresso óbvio, isso é inegável, não é? Mas a universalização do saneamento, por exemplo, ainda está longe de ser alcançada. Longe, longe, longe. No Brasil, existe um programa de Estado que está se articulando no sentido de promover essa universalização. O próprio Villa-Haga trata disso aqui na obra, que vai demandar muitos recursos, milhões, centenas e centenas de milhões de reais para isso, mas que, por outro lado, olha só, vai gerar um contingente, um conjunto de empregos imenso, se for levado a efeito, não é? Para isso é preciso a tal da famigerada vontade política. E por falar em infraestrutura básica, não dá para mencionar o assunto, estudar, sem colocar na conversa quem? Os chineses, não é? Nós temos aqui um exemplo atualíssimo, que é a China e a nova Rota da Seda, uma reedição da antiga Rota da Seda dos chineses de séculos e séculos atrás, que é o programa de trilhões de dólares que a China já colocou em andamento, que prevê a construção de infraestruturas mundo afora, principalmente na Ásia Central, no Sudeste Asiático, na África, chegando até aqui na Europa, também estendendo-se por toda a América Latina. Já há convênios em andamento, negociações entre os chineses e diversos países da América Latina para a construção de portos, estradas, ferrovias, enfim, saneamento básico. Isso é, por um lado, muito positivo, por um outro lado, bastante pantanoso, perigoso, porque é uma espécie de exercício de soft power da China. É uma espécie de imperialismo nesse sentido. Por quê? Porque isso não é feito de graça. Isso vai implicar em endividamento dos países. E será que eles terão condições de honrar essas dívidas, esses investimentos todos? E se não tiverem, quais serão as garantias? O que a China tomará como garantia do pagamento dessas dívidas? Isso é grave, isso é seríssimo e precisa ser acompanhado com muita atenção, principalmente pelos governos que pensam em aliar-se a essa iniciativa, que pode ser excelente, claro que sim, mas é preciso muita atenção, não é? Nós mencionamos que a energia é uma questão grave, central no mundo atualmente, só que está a caminho, e a China é uma das precursoras nesse sentido, está a caminho a questão da fusão nuclear, que é a repetição artificial do processo que ocorre no interior das estrelas. E se chegarmos, e vamos chegar, tudo indica que vamos chegar, os especialistas falam que até o final do século, já teremos a fusão nuclear no planeta Terra. Isso será a solução dos problemas energéticos. Game over, acabou. Será o fim da indústria, por exemplo, petrolífera, que tanto bem fez ao planeta lá nos primórdios, mas agora chegou num ponto em que basta, não é mais possível seguir alimentando a indústria petrolífera. Então, a energia de fusão nuclear, ela usa pequeníssimas quantidades de um elemento chamado hélio 3, que, por sinal, não tem na Terra, só tem na Lua, nós vamos ter que trazer de lá, e a China já está trabalhando nisso, e que geram quantidades imensas de energia que realmente vão resolver os problemas do planeta. Então, são pequenas quantidades que vão gerar imensas quantidades de energia. E aí, em paralelo a isso, eu trago aqui um enunciado, um tratado do Tai Chi Chuan, que é aquela filosofia antiga chinesa, que nada mais é do que uma espécie de meditação em movimento, e tem uma frase muito interessante que ilustra isso da fusão nuclear.
100 gramas podem derrotar 500 quilos. Isso porque o Tai Chi Chuan ele defende que a leveza, que a inteligência dos movimentos, a serenidade, que faz frente à violência, à intensidade, à força, não é? Então, parafraseando isso para a questão da fusão nuclear, nós podemos dizer que poucas gramas de hélio 3 vão derrotar ou vão gerar muitos e muitos e muitos quilos de energia, não é? Quilos não, joules, não é? De energia. Só que assim, quando se fala de indústria, inovação e infraestruturas, é preciso ter em mente um conceito que nós já trabalhamos aqui, vamos seguir repetindo, que é o conceito da grande aceleração. Imaginem que há 40 anos atrás a crise ambiental era com um tamanho, uma intensidade. Há 40 anos atrás, nós, sociedade humana, dispunhamos de, vamos lá, quantificando a título de exemplo, 100 ferramentas para resolver com a crise ambiental de 40 anos atrás. O que aconteceu foi uma grande aceleração. Nós pioramos o cenário das crises ambientais, da biodiversidade, crise sanitária no planeta, de tal forma que hoje não dispomos mais de 100 ferramentas, dispomos de 50, percebem? Dispomos de menos recursos para lidar com um problema que sofreu uma grande aceleração. Esse é o conceito da grande aceleração. E aí nós temos aqui no lado direito, no lado laranja, gráficos com as tendências socioeconômicas, e à direita um gráfico com os efeitos no planeta Terra, os efeitos sobre Gaia, mãe Gaia, não é? Vamos pegar um exemplo aqui, a quantidade imensa de represas, não é? De represas pelo mundo para geração de energia hidrelétrica, por exemplo, cresceram imensamente desde o início do século passado. Vejam que o gráfico sobe, está ligeiramente estabilizando-se ali em cima, mas estabilizando-se em alta, não é? Isso traz um efeito no sistema Terra no sentido da degradação da biosfera. Claro, não é uma energia limpa, ela gerou muitos gases de efeito estufa para aquela tonelagem de concreto imensa para fazer as barragens, e alagou áreas imensas também, danificando ecossistemas, danificando a biodiversidade. E essa danificação cresce, vocês percebem pelo gráfico ali. Da mesma forma, o uso primário de energia numa unidade física chamada exajoule cresce ao longo dos anos de maneira exponencial. Vejam ali, de 1950 para frente, como cresce. E isso tem um efeito, por exemplo, nas emissões de gases de efeito estufa. O efeito é direto, também crescendo de forma exponencial. Isso é a grande aceleração que precisa ser contida, consumindo menos, consumindo certo, preservando o verde, reduzindo ou interrompendo o consumo de carne, derivados de animais, que a cadeia para essa produção exige a derrubada de florestas. É um crime, é um gol contra a humanidade. Derruba florestas, abre pastagens, planta-se grãos imensamente, desequilibrando os ecossistemas para produzir carne, produzir produtos derivados de animais, que nós sabemos, os espíritas sabem, não é? Nós já percorremos o reino animal, o reino vegetal, em outras encarnações. Isso é altamente prejudicial, é extermínio, é violência, isso é imensamente deletério, não é? Para com o planeta. E nesse sentido também, tempos novos, necessidades novas, crises que aceleram-se, exigem de nós métricas de medidas diferentes de infraestrutura e de inovação. E nós temos uma aqui, por exemplo, que mede a competitividade global, avalia a qualidade da infraestrutura de transporte e serviços públicos. O Brasil está numa posição intermediária muito ruim, não é? Na posição 78 entre 141 países. Temos também o Índice Global de Inovação, o Brasil também ali pela metade, na posição 62, e aí com grandes condições aí de uma melhoria concreta, né? Olha o tamanho e o potencial do Brasil nesse sentido. Os primeiros colocados em ambos os rankings são do mundo desenvolvido, são do primeiro mundo, Suíça, Suécia, enfim, os países nórdicos como um todo, Singapura, Alemanha, Coreia do Sul.
E aí fica a pergunta, onde é que fica o desenvolvimento sustentável dos países do sul global, do chamado sul global, não é? Onde está acontecendo aí a Rota da Seda, onde os BRICS, essa entidade supranacional, se forma para unir o chamado sul global. Onde é que fica o sul global nessa questão, não é? E aí, tempos novos, medidas novas, nós já tratamos disso aqui, não é? Exigem indicadores novos, não é? E trazemos aqui o FIB, Felicidade Interna Bruta, mede o bem-estar e felicidade do povo, considerando saúde, educação e ambiente. E isso existe e está lá no pequeno país ao pé dos Himalaias chamado Butão. Esse item foi estudado aqui, recomendo que assistam as nosso encontro, se não me engano foi o encontro anterior ou o penúltimo, que tratou em profundidade desse indicador. Nós precisamos medir o desempenho econômico, a questão das infraestruturas no mundo, essas inovações, de uma outra forma. E aí eu penso que esse indicador do Butão seria algo sublime nesse sentido, para buscar novos caminhos. Nós estamos agora numa encruzilhada, precisamos escolher novos caminhos de desenvolvimento no planeta, não é? E pensar em novas alternativas. O sistema capitalista faliu enquanto motor de uma justiça social, ambiental, de uma defesa da biodiversidade. Não funciona mais. Não funciona mais. É preciso buscar algo diferente, não é? Tempo de escolher novos caminhos. Uma das metas desta ODS que estamos tratando hoje, ODS número 9, é aumentar o acesso às tecnologias de informação, de comunicação, com vistas a uma internet universal, não é? Para todo o planeta, com preços acessíveis. Se fossem, então, preços realmente simbólicos, melhor ainda. O Brasil está implantando a estrutura, a plataforma de 5G, que é a próxima geração de internet, não é? De internet móvel. E essa tecnologia 5G vai revolucionar a nossa vida, economia, o modo de vida, hábitos, enfim. Só que assim, a vida corre, não é? E adivinha quem está já debruçado sobre as fases seguintes, não é? 6G, 7G, são eles, são os orientais, são os chineses, já estão trabalhando nisso a 1000 por hora. A 1000 por hora. E por falar em tecnologia da informação, acessibilidade à internet, aqui a título de ilustração, não é? Aí um vídeo com os Starlinks, não é? Os pequenos satélites de comunicação de estrutura de comunicação, internet pelo planeta, não é? Nós recentemente aqui em Guimarães, em Portugal, presenciamos esse voo aí no céu, que é muito curioso de se assistir, destes pequenos satélites, os chamados Starlinks. Espiritismo e as inovações, sim, a divulgação da doutrina espírita e de outras doutrinas, né? Esse grupo aqui não se restringe ao movimento espírita, isso é sempre importantíssimo de mencionar. É para espíritas, é para não espíritas, é para religiosos de quaisquer credos, é para ateus, agnósticos, é para todo mundo. Porque a casa planetária é uma só, não é? O Vilarraga, no seu livro, nos fala sobre o Deep Learning. O que é isso? É o treinamento de computadores para executar, não é, as tarefas humanas com mais vantagem, com mais eficiência, com mais eficácia, melhorando a capacidade que nós temos de classificar, reconhecer, detectar, descrever dados, organizar a nossa vida como um todo, não é? É um desmembramento do machine learning, que é o aprendizado de máquina, só que este aqui é mais profundo, mais dinâmico, é mais forte, poderoso. E aí o Vilarraga nos traz um exemplo de algo interessantíssimo. Uma empresa brasileira chamada Stiling trabalha com análise de textos através de inteligência artificial para resumir a internet, entre aspas, encontrando tendências, tentando vislumbrar novos comportamentos nas redes sociais, enfim. E aí, nesse sentido, eles testaram como as obras de Chico seriam analisadas pelas máquinas de Deep Learning, por essas inteligências artificiais que estão nesse processo de aprendizado profundo, não é?
E aí foram usadas obras de André Luiz, dos espíritos André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos. Após 6 meses de estudos, de trabalho, os robôs desta empresa identificaram que cada autor espiritual tinha a sua personalidade impressa no texto da obra, no estilo, dando origem a obras bem distintas, bem caracterizadas entre os autores. Lembrando que o médium foi um só, Chico Xavier, mas as máquinas, a inteligência artificial conseguiu determinar o estilo, sabe, classificar, determinar, identificar o estilo de André Luiz, Emmanuel e Humberto de Campos, com muita precisão. Algo que, de forma humana, seria um trabalho imenso, não é? Dado o volume da obra espírita, não é? Então, dessa forma, uma rotina tecnológica como o Deep Learning ajuda a comprovar o quê? O fenômeno mediúnico. Vejam a correspondência que existe entre esse elemento de altíssima tecnologia e a mediunidade, e a comprovação da mediunidade. Foi um fato incrível que o Vilarraga nos trouxe nessa obra. Ele também nos fala sobre a internet das coisas, a conexão de objetos do nosso dia a dia à internet. Temos as casas inteligentes, TVs inteligentes, assistentes virtuais como a Alexa do Google, e por aí vai, otimizando consumo, energia, oferecendo mais conforto. Temos os vestíveis, anéis e relógios inteligentes, pulseiras fitness, que monitoram atividades físicas e outros dados de saúde, em conexão, buscando na internet informações importantes para nos ajudar na gestão da nossa saúde, monitoramento de saúde, sensores de glicose, bombas de insulina, dispositivos médicos mesmo, à disposição, à nossa disposição, que estão em conexão com a internet. Isso é a internet das coisas. Os automóveis, que agora praticamente, cada vez mais, não é, dirigem sozinhos, não é? Os veículos de direção autônoma, a navegação que eles usam em conexão com a internet, ferramentas industriais cada vez mais usadas que ajudam a gerir os recursos, os processos fabris, com mais eficiência e eficácia, né? Otimizando a produção, reduzindo custos, otimizando o uso de energia, que nós vimos, a energia é um problemaço no planeta hoje em dia. E a título de exemplo, nós trazemos aqui algo muito impactante. Nós não estamos percebendo, e pouco se fala sobre o fato de que as grandes companhias, as big techs aí da tecnologia da informação, estão consumindo muitíssima energia elétrica, consumindo recursos de água, hídricos também, em quantidades imensas. Hoje, esse número chega já na casa dos 5%, 6% da energia elétrica gerada no mundo, já é praticamente igual ao que consome energia, ao que consome a indústria automobilística. E nós não estamos ligados nisso, estamos só usando os recursos do mundo digital e não estamos ligados no que isso reflete em termos de consumo de energia elétrica no planeta. Existem países, como por exemplo o Cazaquistão, que no caso do Cazaquistão tem grandes fazendas de mineração de criptomoeda que exigem uma energia danada e muita água para refrigerar, para alimentar os processadores digitais, e que começa a enfrentar problemas no fornecimento de energia elétrica para quem? Para os humanos, não é? Cortes de energia, no Texas também se verifica isso. Então, é um problemaço, e nós não estamos ligados nessa questão. Vamos ter que ser econômicos no uso da energia digital, solidariedade digital no consumo de energia. Como é que vamos fazer isso num mundo cada vez mais digitalizado, não é? Desafio para nós. O impacto das novas tecnologias. O Vilarraga fala sobre a biomimética, conceito interessantíssimo que pode sacudir o mundo da indústria e dos empregos. Será que isso é bom? O que é a biomimética? Ele estuda os modelos da natureza, suas estruturas biológicas, funções, para aprender com a natureza, com os processos da natureza, imitando ou inspirando-nos nesses processos para elaborar produtos, processos aqui na nossa vida material, humana.
E é sempre legal lembrar Emmanuel, não é? Vem como uma luva aqui. A natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história da sua sabedoria. Quais os exemplos de biomimética? O velcro. O velcro. Os criadores do velcro estudaram e imitaram aqueles pequenos bichos, os carrapichos que grudam no pelo do cão. Então, o carrapicho tinha uma determinada superfície, o pelo do cão tem outra, uma em contato com outra faz o quê? O velcro. Eles imitaram esse processo para criar um produto importantíssimo. Uma outra imitação da natureza, não é? É o sistema de refrigeração dos cupinzeiros. Vejam só, é usado para elaboração, pesquisa, para aprimoramento dos aparelhos de ar-condicionado. É o ser humano imitando a natureza. Esse cupinzeiro aqui da foto, ele fica na África Central e, pasmem, ele tem cerca de 2.000 anos de idade. Incrível. A natureza sabe ser eficaz, não é? A vida existe aqui há quase 4 bilhões de anos, então a natureza tem experiência nisso. A pergunta é, aproveitaremos isso para o bem de todos os participantes da experiência comunitária, de todos os reinos, para espalhar paz, saúde e felicidade, acabar com o extermínio, acabar com a dor em todos os reinos? Essa é uma pergunta. Vila-Haga também fala de empregos nesse novo momento, mundo, né, do trabalho hoje, crise ou oportunidades? De novo, Kardec, lá na Revista Espírita de 1864, nos disse que cada invenção arranca a ferramenta e o pão de populações inteiras. O inventor é, pois, um inimigo próximo e um benfeitor distante. Ele decuplica o poder da arte e da indústria. Ele multiplica o trabalho no futuro. Ele presta um notável serviço para a humanidade, mas também não causa um mal atual. Olha só, e naquele tempo não tinha 10% de inovações, de novidades que existem hoje. E Kardec percebeu isso no século XIX. O primeiro inventor da máquina de fiar destruiu o recurso de muita gente, diz ele. E é incrível a percepção de Kardec nesse sentido. Eu escutei uma frase muito interessante, muito simbólica. Claro, não foi, talvez não tenha sido isso que tenha acontecido, mas ela mostra como o mundo dos empregos vai girando, vai evoluindo. Dizem que, jocosamente, não é? O inventor do fax, muitos dos que vamos ouvir aqui sequer sabem o que é fax, não é? O inventor do fax foi demitido por e-mail. Isso mostra como gira, como é dinâmico o mundo do emprego. Várias indústrias já desapareceram ou desaparecerão, levando muitos empregos, não é? Abaixo, não é? Vão levando empregos de roldão. Mas também outras indústrias inclusivas e sustentáveis gerarão outros tipos de empregos, quem sabe melhor remunerados, mas que demandam mais qualificações, o que vai impactar na formação profissional de todos, não é? Essas novas indústrias então serão a base da bioeconomia, utilizando o conhecimento da natureza para produzir de forma sustentável tudo aquilo que precisamos, não é? Então, essas empresas poderão ser a base da bioeconomia. Mas o que é isso? Bioeconomia, o Vila-Haga explica. Ele diz que é um modelo econômico que utiliza recursos biológicos renováveis e ciência avançada para gerar produtos, processos e serviços com sustentabilidade ambiental, social, econômica e, pelo amor de Deus, sustentabilidade e preservação da biodiversidade. Precisa ser inclusa aqui também. Componentes da bioeconomia. Por isso que eu falei da biodiversidade. Inclui biodiversidade como matéria-prima para a produção de tudo que precisamos. Inovação tecnológica, a ciência avançada a serviço da vida, não é? Em termos sustentáveis. Uma atividade econômica circular, reutilização, reciclagem de materiais. E aqui podemos mencionar consumo consciente, consumo daquilo que é necessário, não o que é supérfluo, minimizando desperdícios, minimizando impactos ambientais, respeitando os limites do meio ambiente, não é? E os impactos
podem ser os mais positivos possíveis, não é? Reduzir a dependência de recursos naturais, recursos não renováveis, minimizar os impactos ambientais, preservar os ecossistemas, não é? Para que o mundo de regeneração que está a caminho não seja aquele mundo melhor, moralmente falando, mas um mundo onde o meio ambiente, a natureza está absolutamente esculhambada, degradada, onde perdemos inúmeras espécies, estamos em plena sexta extinção das espécies por culpa nossa, por culpa humana. Então, a bioeconomia pode ser, não é, um caminho. E vai gerar também novas oportunidades de negócios e de empregos. Há riscos nesse sentido? Claro que há. Onde tem humanos e onde tem grana envolvida, egoísmo, que mais? Vaidade, enfim, ambição desenfreada por lucros, por resultados, tudo isso pode potencializar o especismo, pode aumentar a manipulação genética da biodiversidade, enfim, tem uma série de riscos que, se nós não estivermos com a asa moral bem desenvolvida, já viu, não é? No Brasil, o potencial é gigantesco. Mais de 245 espécies da flora nacional são utilizadas como base para cosméticos, medicamentos. Também 36 espécies de plantas servem para os fitoterápicos e tem muito espaço para mais descobertas nesse sentido, desde que não se destrua, se prejudique a floresta, não é? Precisa-se, urgentemente, apoio do governo e do poder legislativo com leis, com base, com marcos legais para preservar a natureza em relação a tudo isso. O grande desafio é que isso depende da turma que está aí nesse prédio, não é? E a gente sabe que nem todos estão comprometidos com a vida, estão comprometidos com outras coisas mais obscuras, mais umbralinas, não é? Então, aqui reside, então, o nosso papel de espíritas, cristãos, cidadãos, espíritas ou não, né? Cristãos ou não, mas a nossa cidadania, não é? Para fazer com que essa turma trabalhe em nome do bem de todos. Bioeconomia sem os saberes ancestrais, difícil. É fundamental a participação dos povos da floresta, porque eles têm um conhecimento milenar de tudo que anda ali naquele ambiente abençoado, não é? Princípios ativos das plantas, tudo está na mão deles. E o que estamos a fazer com os povos originários? Bom, pensemos aí, cada um de nós pensemos o que estamos a fazer com eles. Recentemente participei de um seminário de ecopsicologia social e comunitária de uma entidade colombiana que trouxe, assim, vislumbres maravilhosos de um novo mundo. Um projeto que chamou muito a atenção foi esse, capitaneado por Edilberto Mendoza Ruiz, que tem inúmeros projetos de restauração, de recuperação, de proteção, de sustentabilidade. Então, são museus, são reservatórios de sementes, reservatórios da biosfera, projetos de recuperação de ecossistemas, projetos de investigação patrimonial de lugares que precisam ser considerados santuários da vida, enfim, oficinas de saberes ancestrais. Olha, é um negócio maravilhoso, divino, que está a acontecer mundo afora e que nos dá esperança também para aqueles que pensam que o que fazemos é muito pequenininho, sabe? Não vai ajudar. Aqueles que pensam que estão sendo vencidos pela ecoansiedade, pelo sentimento de frustração, para mostrar que projetos como esse existem aos montes pelo mundo e que podemos contribuir um bocadinho em ações como essa. E contribuindo um bocadinho, estaremos fazendo muito. Estaremos sendo gigantes nesse sentido. E somos gigantes nesse sentido quando vencemos o sentimento de frustração, de impotência, de achar que nós somos muito pequenos e que não fazemos nada. Não. Quando nós vencemos essa ecoansiedade, essa frustração e esse sentimento de impotência
e seguimos no caminho da conscientização e do fazer um pouquinho a cada passo, nós estamos sendo gigantescos, poderosos nesse sentido. E neste encontro que tivemos aqui no dia 18 de dezembro, no encontro do Amave, tem uma querida amiga que ela autorizou que se divulgasse. É uma pena que não tenhamos conseguido gravar ela de viva voz falando isso. Quem sabe a gente pede a ela para fazer um vídeo a respeito dessa fala. Ela termina o ano de 2024, sabe, mostrando que, apesar do desânimo que a situação, as crises todas nos colocam, nos apresentam, angústias, ansiedades, apesar de tudo isso, da gravidade do que estamos a perceber no mundo, ela, a Fabiane, nossa querida Fábio das Minas Gerais, ela nos deu um exemplo aqui, um presente gigantesco, mostrando como ela é gigante, como ela foi gigante nesse ano, porque ela pensou em deixar o Amave, sabe, deixar de lado esse trabalho de aprendizado mútuo, não é nosso, de conscientização mútua, de apoio mútuo, para que nós não desistamos jamais de seguir nesses caminhos, sabe, onde podemos servir com pequenas formiguinhas, servir como nosso pequena parcela de apoio na reconstrução geral, na restauração, recuperação, proteção, como estão aqui nos slides, não é, do planeta. E ela foi acometida por esses sentimentos mais densos, pensou em deixar tudo isso de lado, mas desistiu da ideia, mostrando como ela é gigante, mostrando como todos nós podemos ser gigantes nesse sentido. Seguindo em frente, fazendo o nosso possível. A própria Fábio faz algo que é gigantesco, e ela eventualmente pensa que é pequeno, e nós podemos imaginar que possa ser algo pequeno. Não é. Uma das coisas que ela está fazendo é reduzir o consumo de carne. Isso já é imenso, já é gigantesco. E mais forte do que isso, ela superou os sentimentos de angústia, de ecoansiedade, de frustração, de impotência, e desistiu da ideia de desistir desse caminho que nós do Amave levamos adiante com muito carinho, com muita dedicação. Então fica aqui o registro dessa fala poderosa que a Fábio fez e que foi um grande presente para todos nós do Amave nesse final de ano. Alguém que não desistiu, alguém que não cede os apelos da matrix, do sistema capitalista atual, que quer exatamente isso, quer nos vencer pelo cansaço, pela angústia, e quer tirar de combate o máximo possível de pessoas para que eles possam seguir livres na degradação do planeta. Não vai rolar aqui. A Fábio mostrou que isso não rola. Então foi um momento fantástico do nosso encontro. Quem sabe a gente consegue convencê-la a fazer um vídeo, um pequeno depoimento de viva voz disso. Vai ser maravilhoso. Bom, meus amigos, chegando aqui ao final, o progresso da ciência acarretou da indústria, e o progresso da indústria mudou a maneira de viver, hábitos, costumes, numa palavra, todas as condições de ser da humanidade. Temos visto essa mudança acontecer de forma acelerada no último século. Olha a grande aceleração que nós mencionamos antes, com impactos negativos em todos os sistemas, subsistemas Terra, subsistemas da Mãe Gaia, não é? Essa mudança vai continuar acontecendo. Só que ela exige uma mudança de hábitos, ela exige uma reforma íntima, individual e coletiva de hábitos, costumes, virtudes, algo que já nem é uma reforma, a gente bate nessa tecla de que é uma revolução. Isso é a lei do progresso em ação, é uma lei inexorável. E o que faz com que seja inadiável essa revolução que pregamos aqui. E nesse sentido de uma revolução, essa obra aqui é muito interessante, a Aurora, Essência Cósmica e Curadora, de Trigueirinho. Ele fala aqui, numa determinada parte do livro, intitulada O Novo Começo do Mundo, ele diz que, na realidade, o que é chamado agora de idade do capitalismo está no fim. E as correntes que lhes são contrárias também estão doentes. Chegou-se a um impasse, e os homens mais lúcidos
já sabem que a situação econômico-financeira do planeta não poderá ser solucionada dentro dos padrões normais vigentes. Ou seja, esse sistema que aí está, essa matrix, esse capitalismo que tá aí está, já demonstrou que não dá, não funciona. Do jeito que está, ele vai seguir extinguindo espécies, vai seguir consumindo 2, 3 planetas Terras, e nós não temos plano B, não tem planeta B, o planeta é limitado em seus recursos, vai seguir distribuindo injustiça social, vai seguir distribuindo dor, extermínio, morte por todo o planeta. Então, não dá para continuar, como fala o Trigueirinho. E ele segue dizendo, sabe-se que é irrecuperável. Entretanto, não se sabe que rumo tomar. É preciso um novo rumo, um novo caminho, algo diferente, que não é o capitalismo, que também não é exatamente aqueles sistemas que se contrapuseram ao capitalismo, como, por exemplo, o socialismo e o comunismo, que foram distorcidos, não é? Hoje sabemos que, essencialmente, na raiz, não existiu, via de regra, um país essencialmente socialista ou comunista, ou seja, é preciso algo novo, um novo sistema, não é? O que o Villarraga sugere, então, como ações nesse sentido do que estamos vendo aqui hoje? Por exemplo, apoie o financiamento coletivo de projetos inovadores, doe computadores para projetos sociais, escolas públicas, participe de programas comunitários de alfabetização digital, eduque os filhos para a digitalidade, mas com limites e rotinas saudáveis de convivência deles com esse mundo cibernético. E um acréscimo, combine digitalidade com reconexão ecológica, porque os nossos miúdos, boa parte deles, infelizmente, são eco-alienados, eco-desconectados. Muitos têm receio de sujar a mão numa horta, num parque, de colocar os pés na terra, e muitos não, felizmente. Então, nós precisamos reconectar os miúdos nesse sentido. E aqui algumas perguntas fundamentais que o Villarraga faz, que servem para o meio espírita e servem para fora do meio espírita também. Qual a importância da bioeconomia para o futuro do Brasil e do mundo? Que metodologias pedagógicas inovadoras podem ser implementadas para o ensino espírita infantil, a educação católica infantil, filosófica, seja lá qual for o credo religioso ou a ramificação filosófica, que metodologias pedagógicas podemos usar para conectar essa turma aí com o verde, com o meio ambiente? Como as plataformas 5G e outras que virão podem melhorar a difusão dos conhecimentos ancestrais, da filosofia perene, da sabedoria perene? Qual a contribuição da doutrina espírita e de outros credos para a implementação dessa ODS que tratamos hoje aqui na sua cidade, aí onde você mora? Ficam as questões. E o que aconteceu em novembro, em dezembro, não é? É muito legal a gente divulgar boas ações. Aqui em Guimarães, a nossa família, em 2024, venceu pelo segundo ano seguido. Isso é uma grande alegria. O concurso Ecofamílias, século XXI, de Creixomil, que é o bairro aqui, eles chamam de freguesia, onde vivemos, onde as famílias inscreveram-se, listaram ali o que estão a fazer em termos de sustentabilidade, economia circular e por aí vai. E nós tivemos a alegria de vencer isso pelo segundo ano seguido. Vamos ganhar uma bicicleta, o que vai ser excelente, estamos precisando. A minha está velhinha já está ruinzinha, quebrando isso, quebrando aquilo. Mencionei aqui, né, esse seminário fantástico de ecopsicologia social e comunitária, com muitas informações, muitas antecipações do que seria um mundo, do que será um mundo de regeneração. E tivemos também no Brasil diversos trabalhos, oficinas ligadas à 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, em preparação para a COP do ano que vem, em Belém do Pará, Conferência do Clima. Então, aqui, sob a chancela da Sociedade Vegetariana Brasileira, e com o lema Ajude o Brasil a enfrentar a mudança climática. Então, trabalho maravilhoso. A nossa amiga Trícia acompanhou de perto aqui tudo isso e está divulgando ali nas redes sociais a respeito.
e por aí vai. E vamos encerrar aqui com um vídeo fantástico. A única coisa que não é legal é o ambiente onde a elefanta Emily está. Não está no ambiente natural dela. Isso não está certo. 0% de acerto nesse ponto. Mas vejam, por outro lado, o que é a conexão, não é? A inteligência desses seres incríveis, não é? Ouçam isso. Ouçam e vejam. Vale a pena ver de novo, né? Fantástico, amigos, fantástico. Eu queria muito ter sido o rapaz ali que estava perto, vivenciando essa experiência. Meus amigos, minhas amigas, este foi o resumo, a apresentação do nosso último encontro, Amável Europa, o estudo da obra do Carlos Villarraga, Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. As inscrições seguem abertas, sigam o Amável nas redes sociais, que estão aqui, o nosso Instagram, no texto descritivo aqui. Inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube, nos sigam e nos ajudem, né? Juntem-se a nós nesse trabalho para que possamos atingir mais corações e mentes, conscientizar e mobilizar recursos, projetos, ideias em nome da reconstrução do planeta e da preservação da biodiversidade dos outros reinos, não é? Dos nossos irmãos do reino vegetal e animal. Até uma próxima. Beijo grande. Fiquem bem, se cuidem e cuidem do planeta.